bem-vindos a mais um mês. Em setembro falamos sobre dinheiro. Esta semana começamos por reconhecer as nossas atitudes relativamente ao dinheiro. Reconhecer que poderemos ter um problema. Falo também de Chris Lasscore e o seu questionário sobre dinheiro e trabalhar ativamente para solucionar os nossos possíveis problemas. Fique por aí. Todos nós temos uma atitude relativamente ao dinheiro. Todos nós. Uns podem ver o dinheiro como algo realmente adverso e não gostam mesmo, outros podem ser obcecados por dinheiro. Muitas pessoas podem ser extremamente cautelosas e terem muito receio de correr riscos e de investir, etc. Enquanto poderão haver outras que não tomam as medidas e tomam ou correm riscos desmedidos, levando também a situações negativas. E, obviamente, há aquelas pessoas que têm uma atitude equilibrada e correm riscos quando necessário e riscos calculados e que conseguem investir, etc, etc. Eu penso que eu certamente sou uma dessas pessoas. Eu penso que o mais importante é, de facto, que a pessoa faça uma análise da sua personalidade e veja a forma como vê o dinheiro e como lida em relação ao dinheiro, a atitude que tem perante o dinheiro e ao analisar a sua própria personalidade e ver as atitudes que normalmente toma em relação a este assunto, identificar se essa mesma personalidade ou se essas mesmas atitudes poderão estar a bloqueá-lo de tomar uma atitude um pouco mais correta ou tomar decisões que poderão ser mais positivas para si. Obviamente, cada pessoa é diferente e todos nós vimos as coisas de uma forma diferente e muitas das vezes, e eu tive a oportunidade de verificar isso, a forma como crescemos e a nossa infância influencia muito a forma também como agimos, não só em relação ao dinheiro, mas em relação a tudo, e por vezes esses traços culturais poderão muitas vezes estar-nos a causar algum problema, uma vez que, obviamente, de geração para geração, as coisas felizmente vão mudando e se calhar há que haver uma certa adaptação ao novo mundo e à forma como as coisas são feitas e adaptarmos também um pouco a isso. E como é que podemos então identificar todos estes problemas? Eu digo-vos já como fiz. Há uns meses atrás falei na Cimeira para o Sucesso Financeiro de Tradutores com o More Money e como a Cimeira me ajudou em relação a aspectos financeiros, etc, etc. Hoje vou falar sobre um dos apresentadores na Cimeira que, sem dúvida, me ajudou imenso a perceber a minha atitude relativamente ao dinheiro e talvez identificar possíveis problemas e resolvê-los. Falo de Chris Lasscore, ele é um instrutor financeiro e também um expert na área financeira e no seu website, portanto, após a cimeira e o webinar com o Chris, eu respondi ao seu questionário financeiro no seu website e esse questionário faz uma análise ou permite obter uma análise da minha personalidade baseada então nessas respostas. Essas respostas
estão separadas por grupos e depois cada um desses grupos irá levar a um arquétipo. Um arquétipo são figuras que acabam por simbolizar um certo tipo de atitudes, neste caso em relação ao dinheiro. Eu verifiquei também depois com uma sessão online, através do Zoom com o Chris, que os meus arquétipos não me estavam só a influenciar a nível das decisões relacionadas com o dinheiro, mas também noutras decisões e noutros aspectos da minha vida, mas neste caso, pronto, o grande objetivo do questionário e dos resultados do questionário é de facto perceber um pouco acerca da nossa personalidade em relação ao dinheiro. Eu devo dizer que por natureza sou bastante cética a este tipo de coisas e nem sempre acredito neste tipo de análises, etc, etc. Não foi o caso desta vez. Devo confessar que realmente foi algo que abriu-me horizontes e que me ajudou imenso e que me deixou com um sorriso na cara. O Chris, nunca nos conhecemos pessoalmente, ele não sabia absolutamente nada de mim e naquela hora que deveria ser apenas uma hora e depois se estendeu para mais do que uma hora, nós falámos e o Chris, apenas baseado nas respostas que eu forneci no questionário e nos ditos 4 arquétipos que o questionário lhe forneceu, mais uma vez, com base nas minhas respostas, parecia que o Chris me conhecia desde que nasci. Porque, de facto, todas as análises que ele estava a fazer e todas as observações que o Chris fez eram realmente exatamente aquilo que eu faço e exatamente aquilo, os traços da minha personalidade. Eu não me vou alongar em termos de arquétipos, como disse, porque gostaria que descobrisse por si, pois o que me ocorreu a mim e os meus arquétipos obviamente não serão os mesmos para si. Cada pessoa terá um resultado diferente. Portanto, seria um pouco redundante falar só no meu caso, mas, por exemplo, no meu caso, um dos arquétipos que talvez esteja a ter uma influência um pouco negativa será um arquétipo chamado o inocente, que faz de mim uma pessoa muito cautelosa, uma pessoa que tem uma grande dificuldade em investir devido a ter um grande receio de correr riscos e isto acaba por às vezes me bloquear um pouco. Eu tenho os meus outros 3 arquétipos são bastante fortes e este inocente acaba por às vezes bloquear os outros um pouco e levar a resultados ou a levar a decisões que talvez não sejam tão positivas para a minha carreira ou para o meu bem-estar. O questionário é extremamente simples, é muito simples, é mesmo uma coisa que eu recomendo que seja o mais sincero possível, responda exatamente aquilo que pensa e depois realmente recomendo a sessão com o Chris, porque de facto é magnífico, porque ajuda de facto a entender como a nossa personalidade às vezes nos pode estar a bloquear de tomar uma decisão certa e de nos levar às vezes no caminho certo. E às vezes estes traços de personalidade, que muitas das vezes são influências do nosso crescimento e da forma como crescemos e da forma como fomos habituados, neste caso, a ver o dinheiro e a ver o investimento, e todas estas funções acabam às vezes por nos levar pelo caminho errado. E se nós tivermos a oportunidade de fazer uma análise da nossa própria personalidade e daquilo que nós fazemos e identificar quais são estes traços da nossa personalidade que nos podem estar a causar problemas e se realmente temos algum problema,
obviamente será muito mais fácil estabelecer um plano e trabalhar para uma solução. Vamos ver qual foi a minha. Depois da sessão com o Chris, o meu trabalho de casa foi fazer a minha not to do list, que é a dizer em português, a lista de coisas que não devo fazer. E a razão pela qual falámos nisto e foi então proposto que eu fizesse esta lista foi exatamente analisar todas as situações onde esse tal, o meu arquétipo inocente, me estaria a bloquear. Eu verifiquei que não só em relação ao dinheiro e ao investimento, aquele arquétipo me estaria a bloquear, mas em muitas outras coisas, muitos outros aspectos da minha vida pessoal e profissional, mas principalmente, e uma vez que tudo portanto, o questionário e a sessão e tudo revolve à volta de facto do dinheiro, porque é de facto algo relacionado com o investimento e com o dinheiro, tentei identificar portanto, todas as situações em que de facto aquele traço de personalidade, aquele inocente, aquele arquétipo, me estaria a bloquear e estaria a evitar que se calhar tomasse uma decisão que talvez fosse um pouco mais positiva para mim. Ao efetuar essa lista, portanto, de coisas que não deveria fazer, identificando todos os problemas, portanto, identificando os problemas, fazendo a lista daquilo que não deveria fazer com base nesses problemas, fazer então depois uma lista com um plano para as soluções. Portanto, se não devo ser tão cuidadosa, por exemplo, ou se não devo fazer isto, então se calhar tenho que equilibrar um pouco e tomar decisões mais equilibradas, deixar à mesma que o inocente lá esteja, porque todos estes arquétipos têm uma vertente positiva e negativa, porque lá está, quando se vai para um extremo, quer de um lado, quer do outro, há sempre a tendência a ter um resultado negativo. O segredo é mesmo um equilíbrio, é manter um equilíbrio nas coisas e, portanto, ao identificar os problemas, ao identificar aquilo que não devo fazer, identificar aquilo que deverei começar a fazer. E foi isso que eu fiz e devo dizer que foi libertador. Uma pessoa sente-se realmente bem porque somos capazes de identificar algo que de facto pode estar a causar um problema e ao sermos capazes de identificar o problema, automaticamente é uma ferramenta que nos permite trabalhar para resolver esse problema. E eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes e foi aquilo que foi o que de mais positivo eu retirei, não só do questionário, mas da sessão com o Chris. Foi exatamente isso, foi o facto de ser capaz de perceber onde é que eu possivelmente estaria a errar e o que é que em que aspectos é que a minha personalidade me poderia estar a bloquear e ao identificar isso tenho uma ferramenta de trabalho que me vai permitir, cada vez que veja os sinais desse dito bloqueio, combatê-lo imediatamente e trabalhar em relação a uma solução que leve a um processo de decisão muito mais saudável e a decisões que sejam bastante mais equilibradas, mais informadas e, obviamente, muito mais positivas do que aquelas que têm tomado. Portanto, para mim foi sinceramente algo que muito positivo e que eu recomendo a toda a gente. E por hoje é tudo. Eu espero que tenha gostado desta nossa primeira sessão sobre dinheiro. Espero realmente que aproveite e faça o questionário do Chris, porque de facto vale a pena. Eu vou deixar
todas as informações relativamente ao Chris, o link para o seu website, onde poderá encontrar o questionário e onde poderá responder e descobrir qual a sua personalidade relativamente ao dinheiro. Mas se por acaso tiver alguma questão que gostasse de colocarem relativamente a este questionário e à forma como eu respondi ao questionário, etc, etc, sinta-se à vontade de deixar um comentário e eu responderei. Partilhe com os seus amigos, porque não, vamos fazer as nossas conversas ainda maiores. E subscreva ao canal e assim recebe uma notificação todas as semanas de uma nova conversa. Desde já, muito obrigado por estar aí desse lado. Tenham uma ótima semana. Adeus.